Agora que a gente entendeu como é que funciona o JavaScript aqui por baixo disso, a gente vai entender um pouco do CSS nessa página, tá? O que acontece aqui? Nesse arquivo de style, a gente tem várias formas de criar um CSS, né? Você vê aqui que tem ponto container. Esse container aqui é usado no HTML, ele consegue ser utilizado que a gente adicionou esse arquivo ali aqui no header do HTML, né? O HTML por básico tem três tags principais, né? Que é o header, o body. Geralmente tem um footer aqui, ó, que é o rodapé da página, mas quase ninguém usa, né? Que poderia usar isso e botar aqui qualquer coisa aqui, por exemplo, um H1 teste. Quando eu fizer isso, ó, ele aparece no final de tudo. Então, se eu pesquisar aqui esse CEP, aquele footerzinho de teste sempre vai ficar no final da página. Beleza? Esse é o rodapé que eles chamam, mas quase ninguém utiliza isso. Então, a gente injeta aqui no header, que é uma das tags principais, geralmente o título, o encode da página e o CSS que a gente vai utilizar na página HTML, que a gente apontou para o nosso arquivo de style. Nesse style aqui, a gente falou que todo mundo que tiver no body, quando a gente faz isso body, a gente está pegando a tag, tá vendo? Tag body. Então, todo mundo que tiver dentro dessa tag aqui, ó, que é tudo basicamente, ela vai ter essa estilização, fonte family Arial, sans serif, background nessa cor e um espaçamento de 20 px. Agora aqui a gente criou um class, né, que é container. Esse container basicamente é utilizado em um dos elementos do HTML, utilizando class e botando o nome do container entre aspas, né? E todo mundo que estiver dentro dessa div vai pegar aquele estilo ali, ó. Essa div vai pegar o estilo que a gente criou, que é max, a largura dela, a margem alta, que centraliza ela no meio, né? O background, que é a cor, pende ali, que é o espaçamento lá nas margens, e botar as margens board 10 px ali. Então, esse cara já vai pegar esse CSS nessa div. Então, aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, por exemplo, se eu venho aqui, ó, e eu clico nesse cara, ó, ele vai me mostrar aqui qual é a div que tá. E a gente vê que é a div lá que tem o container, tá? Quando eu clico nele com esse inspecionar aqui, ó, do navegador, cliquei nele, ele vem para o elemento aqui, e aqui do lado ele abre esse CSS que ele tem. Por exemplo, aquele max width lá do CSS está 500, né, no arquivo. Se a gente quiser aumentar, por exemplo, ó, você vai vendo que ele vai aumentar o tamanho. Aí px é uma forma de medida do navegador, mas por exemplo, se eu quisesse botar aqui, ó, 100, eu poderia apagar para testar, tá? 80 rm. Uma outra forma de medida com peso maior, aí é algo para se aprofundar no CSS, ou poderia botar percent, né, que é bem antigo de utilizar, mas ainda se utiliza, né? Que é o percentual do navegador. Isso para testar, né? Porque se eu quiser alterar mesmo, eu tenho que pegar esse valor e alterar lá no nosso arquivo, porque se eu der um atualizar na tela, ó, o que que acontece? Volta ao normal. Porém, se eu vier aqui no meu container aqui, ó, e botar aqui, ó, o 60 px, ó, quando eu atualizar aqui, ele vai para o tamanho que eu coloquei. Então, isso aqui é uma forma da gente estar testando o nosso style direto na tela para ir vendo refletir os nossos ajustes, né? Igual essa borda radial aqui, ó. Se a gente quiser botar um RAM, você vai ver que essa bordinha aqui, ó, ela vai
ficar mais redonda ou menos, ó. Depende do estilo que você quer. Então, como eu te falei, se você botar no navegador o valor e não salvar no arquivo lá, não colocar direto no arquivo, igual aqui eu não coloquei, ó. Se eu der um refresh na tela aqui, isso volta ao normal. Mas porém, se eu vier aqui naquele container lá e alterar aqui, ó, salvou o arquivo e atualizou, já fica do jeito que eu quero. Igualmente, se a gente chegar aqui no botão, inspecionar ele, né, e pegar aqui a tag, ó, que foi criada lá, o estilo para todos os botões, né, e mudar a cor para um rosa, que seja, a gente vai ver nisso em tempo real, a cor que a gente quer. E aí é como eu te falei, se você não colocar lá direto na tag, no arquivo e salvar, quando você atualiza a tela ele volta. Mas se a gente vir aqui, por exemplo, e mudar esse cara aqui para vermelho, salvou, atualizou a tela, estilizou. Porque aqui eu estou botando em todos os botões quando eu faço assim. Então se eu criar outro botão lá na tela, lá, qualquer teste, o conteúdo do teste ali, você vai ver que ele já vai criar o cara em vermelho. Porém, porque ele pega o estilo aplicado para todos os botões, que é direto na tag. Porém, se eu mudar isso aqui para ponto button, olha só o que vai acontecer. Os botões vão perder o estilo. Porque agora eu preciso utilizar isso de uma outra forma. Igual eu utilizei lá no Class Button. Aí sim, ele um pega e o outro não. E aí eu consigo estilizar da forma que eu quero cada botão. Então, basicamente, essas foram as aulas ali que explicam um pouco do projeto, explica as tecnologias que foram utilizadas, explicam algumas tags do HTML ali, forma de utilizar o JavaScript, forma de utilizar o CSS. E agora eu vou, na próxima aula, explicar como a gente faz o commit desses arquivos para o repositório. E depois vocês vão conseguir baixar aí nas suas máquinas.